Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Que as bênçãos do céu iluminem a casa do caminho na noite de hoje, santificando a tarefa que estará à nossa frente. Vamos pedir a mais para fazer a prece de abertura. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esta casa de oração. Que possamos fechar os nossos olhos, elevarmos o nosso pensamento ao Mestre Jesus, serenando a nossa mente e agradecer a Deus. Agradecer pelo dom da vida, pela oportunidade que é concedida a cada um de nós de aqui estarmos reunidos em nome de Jesus, o Mestre dos Mestres, o médico de todas as almas. Agradecer a espiritualidade amiga desta casa que se faz presente, que nos assiste, que nos consola e nos conforta nas nossas angústias. Mestre amigo, agradecemos pelo conhecimento desta doutrina que nos consola, que nos esclarece, que nos ilumina. Obrigada, Senhor. Mas rogamos a Ti por aqueles que ainda não entenderam e não compreenderam a Tua mensagem de amor. E que eles possam, Mestre amigo, e que também nós, ao sairmos daqui, colocarmos os Teus ensinamentos no cotidiano da nossa vida. Ilumina, Mestre, o palestrante da noite de hoje. Sabemos que a Tua mensagem é uma mensagem simples e é uma mensagem clara, que toca os corações de todos nós que ainda nos encontramos na retaguarda. Abençoa, Senhor, a Tua seara. E para aqueles irmãos que não puderam comparecer, nós Te rogamos a assistência e que eles possam ser também envolvidos em vibrações de muita luz, de muita paz e de muito amor. Fica conosco, Mestre, mas ajuda-nos a permanecer contigo hoje e sempre. Que assim seja. Sobre as vibrações desta prece, Pai Santo e Misericordioso, em Teu nome sacrosanto, em nome de Jesus, Teu Filho amado e o Pastor maior das nossas esperanças, e das franjas amorosas de São Francisco de Assis e Clara, nós declaramos aberto o nosso trabalho, certo que as bênçãos do céu nos amparem e nos assistem. Agora, a leitura. Antes de Matusalém começar a leitura, nós vamos dar alguns avisos. O nosso amigo Ivan pede que se inscrevam no canal no YouTube TV Chico Xavier, né? Para que ele possa continuar prestando esse serviço maravilhoso que é de divulgação da doutrina espírita. A gente sabe que essa doutrina, ela nos esclarece, nos conforta e nos ilumina. E que os nossos irmãos que não podem comparecer, possam nesse instante estar assistindo através da TV Chico Xavier no YouTube e no Facebook também. Na segunda-feira, nós temos na casa, a casa oferece o estudo do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem quiser participar do grupo de estudo, estejam todos convidados. Começa às 19h30, que é às 7h30 da noite, e às 21h, 9h, nós estamos encerrando. Na terça-feira, o nosso amigo Caminha também está com o estudo do Livro dos Espíritos, às 18h30 e 19h30. Na quinta, Caminha está dirigindo o livro Gênesis. Começa de 7h30 e termina às 21h. No domingo, está sendo oferecido Doutrina
espírita para o estudo da doutrina para iniciantes, às 18h30. E nós estamos, estudando também o livro Nosso Lar. Começamos com o livro Nosso Lar, que é o estudo das obras de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, estamos já no capítulo 42, 43, terminando o livro Nosso Lar, para a gente ir para os mensageiros. Então, estejam todos convidados, convocados para o grupo de estudo. Passando agora para Matusalém, a reflexão da noite de hoje. Em primeiro lugar, que Deus seja com todos nós, E em segundo, boa noite a todos. Do livro Fonte Viva, capítulo 44, tenhamos fé. João escreve no 14:2, vou preparar-vos lugar. Sabia o mestre que, até a construção do reino divino na terra, quantos o acompanhassem viveriam na condição de desajustados, trabalhando no progresso de todas as criaturas, todavia, sem lugar adequado aos sublimes ideais que entesouram. Efetivamente, o cristão leal, em toda parte, raramente recebe o respeito que lhe é devido. Por destoar quase sempre da coletividade, ainda não completamente cristianizada, sofre descaridosa opinião de muitos. Se exercita a humildade, é tido à conta de covarde. Se adota a vida simples, é acusado do delito de relaxamento. Se busca ser bondoso, é caracterizado por tolo. Se administra dignamente, é julgado orgulhoso. Se obedece quanto é justo, é considerado servil. Se usa a tolerância, é visto por incompetente. Se mobiliza a energia, é conhecido por cruel. Se trabalha devotado, é interpretado por vaidoso. Se procura melhorar-se, assumindo responsabilidade no esforço intensivo das suas obras ou das preleções consoladoras, é indicado por fingido. Se tenta ajudar o próximo, abeirando-se da multidão com os seus gestos de bondade espontânea, muitas vezes é taxado de personalista e oportunista, atento aos interesses próprios. Apesar de semelhantes conflitos, porém, prossigamos agindo e servindo em nome do Senhor, reconhecendo que o domicílio de seus seguidores não se ergue sobre o chão do mundo. Prometeu Jesus que lhe prepararia lugar na vida mais alta. Continuemos, pois, trabalhando com duplicado fervor na sementeira do bem, a maneira de servidores provisoriamente distanciados do verdadeiro lar. Há muitas moradas na casa do Pai, e o Cristo segue servindo adiante de nós. Tenhamos fé. Não resta dúvida para todos nós que Cristo é o nosso modelo, o nosso exemplo a ser seguido. Dizem alguns estudiosos, alguns filósofos, que se perdesse todos os livros que falassem acerca dos ensinamentos do Cristo e se sobrasse só as bem-aventuranças, o Evangelho estaria salvo. Mas o legado que Cristo deixa para a gente não se resume somente ao Sermão do Monte. Como a gente vê nesse capítulo, e esse livro eu achei muito interessante, desde que eu fui apresentado, e muitas pessoas que tomam contato com ele observam isso, sempre é uma reflexão acerca da nossa vida, como está sendo agora quando ele enaltece o fato de que a gente deve ter fé. O próprio Jesus, quando aqui esteve conosco, ele dizia assim: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, diria, transporta-se montanha daqui para ali, e a montanha se transportaria. E a reflexão de hoje, ele nos chama a atenção do nosso comportamento diante daquelas pessoas que se predispõem a seguir e a exemplificar o que Cristo ensinou. Ou de outra forma, tentar consolidar cada vez mais a missão do Cristo entre nós. E ele dá uma série de observações. Se o cara é um bom orador, se um cara é muito dedicado, é chamado como orgulhoso, oportunista, está querendo tirar proveito. E a gente esquece de uma coisa muito interessante que a gente tem que fazer na nossa vida.
Normalmente a gente critica, a gente julga, a gente, vamos dizer assim, avalia a vida dos outros de acordo com a nossa visão. E segundo Freud, o pai da psicanálise, ele diz assim, que aquilo que a gente observa de defeito, de imperfeição nos outros, é justamente aquilo que a gente tem dentro da gente. E vocês querem ter um exemplo bem prático? Vamos supor assim, hoje, na vida da gente, vamos dizer assim, você hoje anda por aí, raramente você vê um jipe na rua. Se você andar de Sandero, se você andar de Gol, você geralmente não vê um jipe, você vai ver Sandero e Gol. Mas na hora que você comprar um jipe, você vai ver tanto jipe espalhado pelo mundo. Por quê? Porque aquilo é o objeto da sua curiosidade. Então, não tenhamos fé quando a gente observa a vida dos outros. A gente tem que entender que cada um está fazendo o seu papel, cada um é responsável por aquilo que está plantando, cada um colhe aquilo que está semeando. Então, todos nós deveríamos entender essas palavras de Cristo, um alerta para que nós seguirmos realmente o ensinamento, que sempre é um ensinamento de elevação moral para nós. Dizem que pelo fato de, se eu tiver fé em Deus, eu estou salvo. Mas será que isso é suficiente? Aí vem o apóstolo Paulo, que é um apóstolo que, vamos dizer assim, um braço direito de Jesus na época, e diz, ainda que eu tenha a fé de remover montanha, ainda que eu tenha o dom de falar a língua, ainda que eu tenha isso, que eu tenha aquilo, mas se eu não praticar o amor, a caridade, eu nada sou. Então, na realidade, o grande ensinamento de Jesus é a gente se harmonizar com a lei de Deus, e a principal lei de Deus é amor. E esse de tenhamos fé, ele é muito importante na nossa vida, porque é como ele diz, se a gente não tiver fé no que vem, no porvir, ou seja, depois da morte, qual o sentido que tem a nossa vida? Reflexão para todos nós. Se não existir nada depois da morte, morreu, acabou, como muita gente diz. Qual o sentido da nossa vida? Qual é o sentido de ser bom? Qual é o sentido de ser correto, justo, perfeito? Procurar ser perfeito, é claro, né? Então, tudo isso é tenhamos fé. A gente tem que fazer a nossa parte. Porque quando a gente começar a plantar, com certeza as coisas vão se espalhando. Se você fizer, por exemplo, um evangelho no lar, a primeira casa que você beneficia é a sua, depois vai começar a beneficiar a vizinha, e por tabela sai beneficiando o quarto todinho. A gente tem que fazer a nossa parte, cada um é responsável pela sua evolução individual, e vamos procurar cada um, né, esquecer de uma vez por toda a vida do outro. Vamos fazer a nossa parte, porque se a gente conseguir modificar a gente, já é muita coisa. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos ali contar com a presença do irmão Pedro Coelho, que é responsável pela nossa reflexão. Temos certeza que vamos ganhar muito com sua palavra. Com a palavra não fica a discussão, né? Se quer falar sentado, fala. Pode falar à vontade, sem preocupação de calor. Oi? Tá bom. Agora eu estou escutando. Boa noite a todos. Queria saber quanto tempo eu tenho para me programar. A vontade é... O povo já está cansado, mas tu demorou demais ali falando. Né? Ele se empolga. O hábito. É o mau hábito. Né? Bem, me chamo Pedro Coelho. Para quem não me conhece, hoje eu represento uma associação chamada ALEM, Associação Luminar de Espíritas Magnetizadores, mas eu já fui dessa casa aqui, para algumas pessoas podem até não saber, mas eu passei um tempo trabalhando nessa casa, ministrando o curso do Livro dos Espíritos, trabalhando com o grupo mediúnico, depois grupo de desobsessão. Passei algo em torno de 5 anos aqui nesse trabalho. Tentamos fazer uma evangelização infantil aqui em cima,
acho que o nome era Peik, a gente ainda tem um material lá. Enfim, é uma casa que eu tenho muito carinho para o seu Fabiano, é um camarada que tem entendimento. A gente tem muito carinho por ele, porque é um dos grandes entendedores do espiritismo, né? Mesmo porque sempre teve o estudo na ponta da língua, né? E a prática no coração. Então, uma pessoa que estudou magnetismo, é um magnetizador, embora diga que só trabalhe com energia, né? E que prestou grandes serviços a essa cidade. Enfim, eu queria começar compartilhando com vocês os 6 meses de atuação da nossa associação, né? Eu até esqueci de um fato aqui muito interessante. A primeira vez que eu recebi uma intuição para se montar um trabalho de paz, eu estava frequentando aqui. E faz, acho que 10 anos, mais ou menos 2008, essa primeira intuição era a gente abrir um trabalho à tarde, na quarta-feira, que começaria com o evangelho às 4 horas, e a partir das 5 a gente teria passes magnéticos aqui. Acabou não avançando, né? Mas enfim, fica o registro. Em 6 meses de atuação, lá na nossa associação, nós já atendemos mais de 220, hoje está fechando em 240 pessoas que já passaram pela nossa instituição, algumas pessoas daqui, né? Inclusive alguns trabalhadores da além são trabalhadores dessa casa, que trabalha com magnetismo, e uma casa que trabalhe com magnetismo é uma casa que está à frente de muitas instituições espíritas no Brasil. Quem coloca o magnetismo de lado não leu Kardec. Kardec vai dizer na Revista Espírita, na de 58, bem como na de 69, janeiro de 69, 3 meses antes de morrer, que não se pode entender magnetismo sem espiritismo, nem espiritismo sem magnetismo. E por incrível que pareça, grande parte do movimento espírita deixou, e alguns ainda vão deixar por muitos anos, o magnetismo de lado. Mas enfim, tivemos mais de 150 problemáticas diferentes que foram atendidas lá na além, e já mais de 1.100 passes magnéticos, com resultados expressivos e significativos, né? Todas as pessoas que tomam passe na nossa instituição, algo em torno de 80% diz que passam uma semana melhor. Uma semana melhor, cabeça mais arejada, com a sua problemática, algumas resolvidas com um simples, né? Não tão simples passe, porque lá nossos passes têm um tempo maior do que aqui também, porque porque eu estou acostumado a falar em casas que não tem, mas vocês têm um trabalho aqui no sábado, com grandes trabalhadores que eu sei que realizam um trabalho bacana. Enfim, compartilhar isso, porque essa casa faz parte dessa história, né? Ano passado foi a casa que inscreveu mais pessoas para fazer o curso e teve mais formando. Não é à toa que é uma casa que tem um trabalho com magnetismo, né? Então vamos lá, vamos adentrar um pouco no tema da palestra, né? A gente vai fazer uma ligação do magnetismo com a mediunidade, né? Engraçado que esse tema surgiu numa proposta de seminário que seria aqui mesmo para essa casa. Eu comecei a montar esse curso, fui provocado por um amigo, né? E comecei a montar esse curso. Acabou ficando uma palestra, a gente resumiu. Então nós estávamos em João Pessoa para ministrar um curso de magnetismo, e sugeriram a casa da vovozinha. Para quem não conhece, a casa da vovozinha tem simplesmente 85 anos de
frequência, certo? E quando estava para ser implementado o curso, ficou aquele racha, né? Porque sempre vai existir uma corrente a favor e uma corrente contra o magnetismo, por incrível que pareça, nas casas espíritas, porque quando é fora se aceita, né? Mas enfim, e aí o resultado foi, as pessoas disseram, vamos fazer o seguinte, vamos para a reunião mediúnica, perguntar ao mentor da casa, né? E não para minha surpresa, mas eu gostei muito da resposta. O mentor da casa disse simplesmente: magnetismo é mediunidade e mediunidade é magnetismo. Só respondeu isso, e uma resposta mais completa que essa, né, a gente não teria. E acabaram abrindo o curso lá de magnetismo, foram formados acho que 30 magnetizadores de algumas casas lá em João Pessoa que atuam lá. Inclusive, lá tem membros da nossa associação que trabalha com magnetismo lá. Mas para fazer essa junção, nós precisamos entender o que é mediunidade e o que é magnetismo, porque muitas vezes a gente não tem um entendimento real do que é mediunidade. Às vezes a gente já ouviu uma definição, já ouviu falar, médium é aquela pessoa que escreve, e por aí vai, né? Mas a gente precisa ter um entendimento um pouco mais aprofundado do que seria cada um desses dois, para que a gente pudesse fazer uma relação entre eles, né? Então, o que seria mediunidade? Antes da gente adentrar na definição de mediunidade, eu vou provocar vocês aqui com a questão 459 do Livro dos Espíritos, né? Que a pergunta de Kardec foi a seguinte: os espíritos influenciam em nossos pensamentos, em nossos atos? Olha a pergunta capciosa, né? A resposta dos espíritos ainda é mais impactante, muito mais do que vocês possam imaginar. Tanto que, em algumas vezes, são eles que vos dirigem. Aí a resposta dos espíritos, né? E aí já faz a gente balançar. Poxa, chega a esse ponto. E como é que os espíritos vão nos influenciar? Como é que os espíritos vão fazer agir por nós, né? Isso foi só para deixar no imaginário, na cabeça de vocês, essa provocação. Aí eu vou lá para a definição de Kardec de mediunidade. Está lá no Livro dos Médiuns, na questão 159. Kardec, na verdade, os espíritos vão definir assim: todo aquele que sente num grau qualquer. Aí lá no Livro dos Espíritos diz que todos sentem e às vezes são dirigidos. Ainda na definição, é uma faculdade inerente ao ser humano, a todos nós, né? E para não deixar vago, ele arremata no final, ou os espíritos arrematam no final: pode, pois, dizer-se que todos são, está escrito, quem duvidava lá, mais ou menos médiuns. Então está aqui a definição, né? Todos nós vamos ser médiuns, ou seja, nós temos uma capacidade de interagir diretamente com o plano espiritual, receber influenciações, ter um link. Agora, o que comumente se chamou de médiuns são os médiuns ostensivos. Aí já é uma outra história, e aí é caso para uma outra palestra, né? Bem como tem muita mediunidade, por exemplo, a mediunidade inspirativa e a mediunidade intuitiva, que é uma mediunidade ostensiva, e poucas casas e poucos centros espíritas estudam essas duas mediunidades, né? Eu lembro, fazendo um paralelo, que quando eu comecei a frequentar minha primeira casa espírita, disseram: você é médium, vá para a reunião mediúnica. Era assim. Eu fui, né?
Eu fazia tanta força para incorporar e não acontecia nada, suava. Eu dizia, eu estou fazendo o que aqui? Eu não estou fazendo nada aqui. E a pessoa diz, não, mas fique, você é importante, você é médium. Não pode ser uma coisa dessa. Anos depois eu tive que receber uma comunicação do meu pai dizendo qual era a minha mediunidade, né? Mediunidade intuitiva, e é uma mediunidade ostensiva também. Qualquer dia eu faço uma palestra para passar umas dicas aí, porque eu sofri bastante, né? Eu convivo com médiuns desde minha pequena idade, aí eu tenho mãe médium, vó magnetizadora do galinho de, né? 4 irmãs médio ostensivas e para culminar a esposa. Aí deu, né? E ter esposa médium, olha, se esposa já é uma coisa complicada, né? Eu sei que eu vou perder meus votos do público feminino, né? Mas eu tenho esse péssimo defeito de dizer a verdade. Mulher é complicada, e quando é médium, aí vocês pensem aí ser elevado a 2, viu? Você vai acordar e vai dizer, bom dia, vai ter silêncio como resposta, e você não vai entender, né? Você vai ficar se perguntando, o que foi que houve, né? E depois vai para o trabalho, quando volta lá, amor, tudo bem? Pronto, agora eu fiquei sem entender, né? Então é assim que acontece. Outro dia a gente dá uma aula de mediunidade, como é para sobreviver, casado com... Enfim, então a falsa ideia que as pessoas têm fora do centro espírita, né, é que como funciona a mediunidade. É assim, como no filme Ghost. Vai chegar o espírito, vai entrar no corpo, que era, né, o galã entrando no corpo daquela, o Gober, e a gente fica com aquela falsa ideia, né? Quando a gente chega na casa espírita, a gente estuda um pouco e vê que não pode entrar dentro de um corpo, né? Não tem condição. E a gente começa a ter aquela ideia quando começa a ler os livros de André Luiz, todos aqueles livros maravilhosos, que está recheado de magnetismo. Então, algumas pessoas dizem, Kardec escreveu pouco, tudo, mas quando você vai na obra de André Luiz, tem lá um monte de coisa, os irmãos aplicando o passe magnético lá no plano espiritual, intuindo irmãos a usarem técnicas do magnetismo, né? Aí a gente lê aqueles livros, aí diz, o irmão estava do lado e passou a ter a comunicação, né? E a gente passa a ter a ideia de que o irmão fica aqui do lado e vai tendo a comunicação, né? Então, isso já é um outro estágio, é como se fosse assim. Está fora é a infância para entender. Começou a estudar, você já está na fase adolescência, mas a fase adulta, que alguns ainda não chegaram, né? Que eu vou dizer para vocês como é que funciona a mediunidade. Nada mais é do que magnetismo. Mediunidade funciona através do magnetismo. São campos, né? Como o perispírito é um campo que para o médium, num estado de transe, vai ampliar o seu campo, e quando entrelaça com o campo do irmão espiritual, através da ressonância magnética, é que vai haver a indução do pensamento do espírito para que o aparelho fonador, né, possa trazer a comunicação. É mais ou menos, gente, como acontece com o celular, com o rádio. Aqui existem muitas ondas de frequências diferentes de celular, de rádio, mas você precisa do aparelho entrar em frequência, em ressonância, e através de uma indução magnética é que vai acontecer a saída do som. Inclusive, para sair o som lá, é uma bobina magnética mesmo, que reage às ondas e às oscilações. Estou lembrando de umas aulas que eu tive aí nessa área. Mas vamos em frente. Então, agora vocês estão entendendo como funciona a mediunidade.
não é, uma coisa solta. É por isso que Kardec, né, fala muito em toda... Kardec não, a espiritualidade como um todo, toda codificação vai existir a palavra lá, magnetismo. Vai existir no Evangelho, Livro dos Espíritos, na Gênese, vai lá no capítulo de fluidos, tem uma associação direta com o magnetismo, né? Enfim. O que é magnetismo? A gente já entendeu mediunidade, como funciona, né? O termo magnetismo, ele hoje é muito amplo. Ele é muito amplo, dá várias ideias, várias definições. Desde o magnetismo, por exemplo, da Terra, né? O magnetismo da Lua, quando a Lua se aproxima, a Lua fica cheia, né? Tem gente que fica mais agitado, né? Tem homem que dá mais trabalho para a mulher fica querendo esganar, né? A minha, de vez em quando, eu faço o seguinte: saia e volto só mais tarde, né? O magnetismo da Lua, bem como o magnetismo da condução e movimento dos planetas, né? O magnetismo de um ímã, quando você coloca as duas faces positivas que se repelem e faces diferentes quando se atraem. Tudo isso é magnetismo. Mas o magnetismo que Kardec colocou lá na doutrina, né, é um magnetismo que a gente poderia chamar, Mesmer definiu como um magnetismo animal, né? Hoje se convenciona um magnetismo humano, que nada mais é magnetismo do que a capacidade que nós temos de emanar energia e de receber essa emanação. Então, o tempo todo, nós estamos emanando e recebendo energias, né? Eu lembro que eu estava na rádio e eu tentando explicar bem conceitualmente o que era magnetismo. Aí um camarada ligou da rádio e disse: o que ele está dizendo aí é mal olhado, né? Porque essa história de mal olhado, realmente, quando vai aquela vizinha na sua casa, você tem uma planta bonita, proteja. Porque já aconteceu com alguém que vocês conhecem. A vizinha vai: mulher, que planta linda. Até Divaldo conta uma história dessa, né? Que ele levou uma amiga para fazer inveja, levou não sei qual era, uma violeta, né? Dos Alpes, né? Um negócio assim, bem... E a amiga fez: oh, que coisa linda, Divaldo. Pronto. Ele disse que só deu tempo ela sair. Quando voltou, estava lá a planta já caída. Ele tentou dar uns passes para ver se resolvia. Não resolveu. Isso nada mais é do que a capacidade de emissão fluídica que nós temos, né? Não vai existir isso de ser negativo ou positivo. É uma capacidade de emanação. Essa pessoa que tem essa capacidade, ele até chamou ela para trabalhar, né, na mansão do caminho, dizendo: ó, você tem muito, vamos direcionar isso para o lado bom. Ele disse que ela foi eles chamam termo passista, eu chamo magnetizador, mas isso é outra história. Enfim, magnetismo é isso. E uma prova disso já aconteceu com todos vocês, certo? Vocês já vinham, em algum momento, foram a algum lugar, né? Estavam bem, voando baixo, felizes, e começou a ficar para baixo, down. Quando saiu do local, você estava pesado, você estava se sentindo muito mal, sem vontade de voltar para o trabalho. Às vezes, a gente geralmente não tem vontade nem de ir, né, para alguma parte das pessoas, mas nesse dia complica mais, né? Da mesma forma que você não está bem, cruzou com uma pessoa alto astral, energia boa, amiga, me dê logo um abraço aqui, tudo. Depois disso, você voltou bem. Isso é magnetismo, é essa possibilidade, né? E aí ele vai acontecer essa troca, essa emanação, né, de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado e de desencarnado para desencarnado.
porque é um processo natural. Era assim que Kardec entendia o magnetismo. Era assim que Kardec pensava, né? E era assim, e foi assim que os irmãos escreveram em toda a codificação. Então, quando se fala magnetismo, né, está tudo aí envolto. Eu vou até pensar um momento ali que Matu falou da história se tiver fé do grão de mostarda, direis a essa montanha, transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria. Eu fui católico, apostólico, romano até meus 30 anos, né? E desde pequeno, por isso que eu digo, pense no homem sábio, seu Fabiano, né? Obrigado, seu Fabiano, são seus olhos, já estou meio desgastado, mais de 30 anos. E aí desde novinho eu tive o hábito, com 8, 9 anos eu ia só à missa todos os domingos, nenhuma pessoa da minha família ia comigo. E eu lembro que eu novinho assim, 10, 12 anos, ouvia esse sermão e voltava, morava ali no Alto Branco, lá no seminário, ia descendo, e lá no seminário tem muitos, né, montanhas. Aí eu fazia uma força muito grande para eu mexer, né, daquelas montanhas. Eu digo, isso não tem condição, né? Não tem condição de mexer. Mas era o entendimento que a gente tinha e que algumas pessoas têm. Mas, quando você vai estudar um pouquinho a Bíblia e cava algumas coisinhas, você vai entender que antes daquela parte, né, estava se falando do endemoniado de Guedara, que tinha uma legião de irmãos obsidiando ele, né? E foi aí que Jesus vai dizer, depois de ter, né, afastado a legião, ele vai dizer essa história: se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a essa multidão, né, transporta-te daqui para ali. Ou seja, a sua força magnética for suficiente, seu magnetismo for suficiente, sua fé, sua envergadura moral, né, sua potencialidade fluídica, você pode dizer: transporta-te daqui para ali, e a multidão de espíritos vai. Você consegue, né? Agora eu lembrei de algumas histórias que contam do nosso pai, que era um médium curador, que tinha uma força fluídica, assim como seu Fabiano já deu várias demonstrações aqui, de chegar pessoas. Já chegou uma senhora lá para ele atender, que ela foi amarrada, e para ser amarrada ela teve que ser amarrada por 4 ou 5 homens. Chegou lá, ele disse: solte que eu vou atender. O pessoal diz: a gente não é doido, porque para amarrar deu trabalho, imagine soltar. Ele disse: solte que eu estou mandando, né? O pessoal soltou, ele estendeu a mão, disse: venha, minha filha, entre, vamos conversar. Ela simplesmente veio, entrou, e aí foi feito todo um trabalho. Então, a força fluídica necessária, né, a sua fé, né, a sua vontade, através do magnetismo, você consegue transportar montanhas de espíritos, né? Página 60 do Livro dos Espíritos. Está lá. Todas as manifestações atribuídas aos espíritos não seriam mais do que efeitos magnéticos. Podem ir lá, qualquer das traduções, página 60 para algumas, mas vai estar ali perto. Todas as manifestações atribuídas aos espíritos não seriam mais do que efeitos magnéticos. Então, só por essa frase, a gente já vê a ligação clara do magnetismo, que vocês já entendem o que é magnetismo, e da mediunidade, que vocês já entendem o que é mediunidade.
Mas vamos em frente. Os encontros, está lá também no Livro dos Espíritos, questão 388. Os encontros que costumam dar-se, essa é muito forte e é maravilhosa, de algumas pessoas, e que comumente se atribuem ao acaso. Eu encontrei minha esposa, foi uma coisa tão coincidente, meu chapéu voou, caiu nos pés dela. Diz até que tem uma história que a moça fez uma promessa para Santo Antônio, né? Botou ele, amarrou de todo jeito, todo ano não dava certo. Aí, rapaz, esse Santo Antônio jogou pela janela, bateu na cabeça de um rapaz e ela veio a casar com esse rapaz. Existe essa história, eu não sei se... Mas, enfim, nada por acaso, magnetismo, né? Não são efeitos de uma certa relação de simpatia. Olha só os encontros. Olha a resposta dos espíritos. Entre os seres pensantes, há ligação que ainda não conheceis. Eu adoro quando essas respostas dos espíritos, quando eles dizem assim: fique quieto que não dá para você conhecer, vá só até aqui. A gente tenta nas discussões do Livro dos Espíritos, alguns que acham que podem, avança, aí embanando a cabeça de todo mundo, você sai sem entender nada, né? É a mesma coisa de entender infinito e eterno. Vai ser logo ali no comecinho, já dá uma pane na cabeça de muita gente. Mas vamos lá. Repetindo, entre os seres pensantes há ligações que não conheceis. O magnetismo é o piloto dessa ciência, que mais tarde compreendereis melhor. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 388. Por isso que muitas vezes a gente não entende como a gente está lá, primeiro dia de uma turma, viu um colega, pronto, se tornaram grandes amigos, bastou olhar. Da mesma forma vale para homem e mulher, né? Minha esposa disse que me viu pela primeira vez numa fala minha, numa palestra, né? E ela perguntou: mulher, quem é esse? Aí eu digo: só pode ser magnetismo, né? Porque é um trem virado desse, né? Uma mulher tão bonita. Então, o piloto desses encontros muitas vezes é o magnetismo e a gente não entende, né? Os irmãos vão até deixar bem claro aqui, porque o magnetismo ele vai ser muito amplo, né? Se a gente for pensar no que seria Deus, vou fazer só uma parte aqui, que é até de uma palestra que eu fiz, porque eu vi que muita gente, muito espírita, não sabe o que é Deus, né? E essa palestra foi provocada porque um dia meu pirralho vinha andando e ele caiu e quebrou o vidro do celular. Aí ele fez: Deus, como é que você fez isso comigo? Olha só, né? E aí eu fiz uma palestra e a gente vai pensar lá de Kardec, você vai pensar lá de Leon Denis, no livro Deus na Natureza, né? E quando pega a junção, eles vão dizer: Deus é um fluido, como se fosse uma piscina, e você é uma esponja que está imersa nessa piscina. Então Deus vai estar ao mesmo tempo dentro de você e fora, e em cada momento de sua vida, mesmo aqueles momentos que a gente quer esconder, né? Às vezes a gente faz uma coisa errada, ainda bem que não tem ninguém aqui, Deus está ali naquele momento, né? Então eu estou trazendo isso para mostrar que o magnetismo é tão amplo, né? E essas relações fluídicas são tão amplas e tão complexas, né? Mas de uma força que faz com que determinados encontros, que a gente diz aqueles encontros de almas, encontros de pessoas que têm algo a resgatar, encontro de pessoas que ainda têm uma caminhada a fazer, são determinados pelo magnetismo, o piloto dessa ciência,
acreditais nisso como acreditais nos fenômenos da eletricidade e do magnetismo, com os quais os fatos mediúnicos têm grande analogia. Isso está no livro dos Médiuns, na questão 139. Os fatos mediúnicos têm grande analogia com o magnetismo, né? Eu vou aproveitar e vou confessar para vocês uma coisa. Eu já estudo há muito tempo o passe magnético, mas de uns 5 anos para cá se intensificou mais. O meu entendimento do passe magnético vai se ampliando, já entendendo mais o que é o magnetismo, como Kardec entendia magnetismo, como os irmãos entendem. Aí você começa a entender melhor a questão das propostas, até na coleção André Luiz, pega lá, são 12 ou 13 livros, você estudar ali, e se você estudar com outro olhar, você vai ver como muda. E eu confesso a vocês que se eu tivesse entendido o magnetismo há mais tempo, as reuniões mediúnicas, né, que eu tivesse participado, ou que eu participei, seriam muito, muito melhores. Muito, muito melhores, né? Hoje nós temos lá na Além uma atividade, um processo, no grupo de desobsessão, que trabalha em paralelo com a proposta do passe magnético, né? E nós usamos o tempo todo o magnetismo nas nossas reuniões mediúnicas, né? Nosso trabalho de desobsessão. E os resultados são muito diferentes. Mas isso é coisa para um curso, né? Quem sabe futuramente a gente não encontra tempo para isso. Precisamos rever, né? Precisamos dar reolhar as reuniões mediúnicas, que eu acho o seguinte, aí é um pensamento meu, um pensamento próprio, você pode vir a concordar ou não, certo? Alguns teóricos, estudiosos, alguns baluartes do espiritismo diz assim, que os irmãos com menos esclarecimentos passaram a permear a doutrina espírita justamente para atrapalhar a doutrina espírita, né? E eu costumo dizer o seguinte, o setor do passe, do magnetismo, né, e o setor da mediunidade, com as reuniões mediúnicas, são 2 pontos que não têm funcionado na doutrina espírita. Lembrem que toda regra tem exceção. Quando eu falo isso, é para a grande maioria, né? Eu sei de uma casa aqui, muito famosa, com grandes estudiosos em Campina Grande, que veio um grupo aí, nacional, que sabe muito a mediunidade, e foi convidado esse grupo para participar da reunião mediúnica. Resultado, eles disseram, pare a reunião mediúnica e voltem a estudar, né? Então, estou falando isso de uma casa de muitos estudiosos da doutrina. Então, quando se tira, e é bem lógico, na minha cabeça pelo menos, se você tirar o magnetismo do centro espírita, e se você tirar a mediunidade ou as reuniões mediúnicas, você passa a ter o espiritismo igual ao catolicismo, a outras denominações religiosas, porque são justamente os pontos fortes. E quando você vai para a proposta de Jesus, ele não só orientava na parte moral, ele trabalhava com o magnetismo, não é? Quando ele curou o cego, que algumas pessoas acham que foi só imposição, não foi. Ele pegou lá o barro, misturou, colocou nos olhos, mandou o cego lavar e disse aí. Esse eu acho o caso mais emblemático e o melhor exemplo que Jesus nos deixou. O cego vai dizer assim, eu ainda estou vendo uns vultos, ou seja, Jesus de primeira não conseguiu. Aí ele faz novamente. Na segunda vez é que o cego diz, beleza, agora está valendo. Jesus trabalhou com cura, com magnetismo, para dar exemplo a gente, não é?
como também na parte mediúnica, quando ele expulsou os demônios, né, a dos endemoniados, ele usava a força magnética e o princípio magnético da mediunidade para fazer esse trabalho. Então, se a gente vê na doutrina espírita, a gente precisa caminhar muito nessas duas frentes. Nessas duas frentes, vocês estão numa casa privilegiada, né? Mas se eu disser, agora que vocês entendem, se eu disser que tem casas que proíbem falar do magnetismo, vocês agora não vão acreditar, porque vocês sabem que Kardec falava diretamente em magnetismo, mas existe, certo? Mas vamos lá. Um livro bem interessante, que para quem trabalha com grupos mediúnicos, eu indicaria, Técnica de Mediunidade. É de Carlos Pastorinho, né? Carlos Pastorinho, acho que vocês vendeu muito um livrinho preto chamado Minutos de Sabedoria, né? Tem gente que todo dia pela manhã abre, né? Aí quando é uma coisa assim, perdoa os vossos inimigos, aí você fecha bem rapidinho e diz, mas está viciado, né? Aí mexe, aí para abrir aí, perdão das ofensas. Não, eu não vou abrir hoje não, hoje não está vindo coisa boa. Que é justamente para você, né, fazer o processo de perdoar. É esse mesmo camarada que escreveu esse livro, Técnica de Mediunidade, que é muito bacana. Aí olha só, influências espirituais no médium, ou seja, em todos nós somos, num grau maior ou menor, né? Sendo o sistema nervoso a contraparte grosseira do corpo astral, perispírito. Olha só, o sistema nervoso tem uma ligação direta com o perispírito, né? Qualquer espírito que atue no corpo astral do médium, qualquer espírito que atue no perispírito, produz influências benéficas ou maléficas em todo o sistema receptor. Está lá no livro explicando direitinho o que é que acontece. Bem como o magnetismo, a proposta do passe magnético, não é? É um trabalho justamente no perispírito. É trabalhado o perispírito. Por ele ter uma ligação direta com o corpo, vai havendo o processo de somatização e aí vai havendo o reequilíbrio na doença. Isso pode ser um processo rápido, como pode ser um processo mais lento. Tem muitas variáveis envolvidas, né? Aí eu vou trazer aqui, posso ficar à vontade, né, seu Paulo? Aí vamos lá. Na sala de reunião, uma reunião mediúnica forma inegavelmente um campo elétrico ou magnético. Nada mais do que magnetismo, né? Quanto mais estiver o ambiente carregado de eletricidade ou de magnetismo, ele fala positivo, né? Não existe magnetismo positivo ou negativo, não é? Vai existir, o seu fluido é neutro, mas ele quer dizer o seguinte: quando a reunião estiver bem harmonizada, o ambiente, isso a gente pode estender, gente, estou trazendo isso aqui, mas a gente pode estender para uma reunião como essa. Quando todo mundo está mais harmonizado, mais em equilíbrio, o magnetismo do ambiente é trabalhado, né? Os irmãos espirituais vão podendo usar o magnetismo do ambiente e começa a trabalhar individualmente cada um de nós, né? Por isso que algumas pessoas ao final estão se sentindo bem, né? Você está bem, estou bem, mas vá tomar um passe nas casas mais tradicionais. Não, estou bem, mas vá tomar um passe, né? Enfim, está aí também no livro. Vimos que a mediunidade pode ser inata, tal qual o magnetismo de um ímã natural. O Pastorinho faz essa associação direta com o magnetismo e a mediunidade. As mãos do médium, assim também no corpo humano, as partes que revelam maior magnetismo são as extremidades, né? Por isso que a história da mão
do toque, porque a emanação fluídica, na maior parte, vai vir das mãos, né? Algumas pessoas dos dedos, né? Um dia, quando a gente chegar na envergadura de Jesus, o seu Fabiano conversava comigo aqui antes e dizia: olha, Jesus é diferente. No dia que a gente chegar lá, a gente vai conseguir, né? Porque Jesus tinha a capacidade de emanar à distância, né? Imagina só. E com o estudo hoje da física quântica, né? Quem já teve a oportunidade de estudar um pouco, eu estudei, mas é um terreno árido, porque são conceitos que mexem muito com a gente. Eu estudei, mas tem tudo a ver, que é a possibilidade de você trabalhar o seu magnetismo à distância, né? Existe o passe à distância e tem efeitos muito bons, né? Muitos bons mesmo. Tanto eu estou substituindo aqui a Gemiro, nosso amigo Mirinho, que já é amigo de vocês aqui, né? Que é quem coordena esse setor lá da Além, no atendimento à distância, né? E a equipe tem conseguido resultados muito bacanas mesmo, pessoas até de outros países, médiuns fazendo esse trabalho e conseguindo estar lá e até lá, onde a pessoa está sentindo tudo, os resultados têm sido. Enfim, e Jesus conseguia essa emanação à distância, esse magnetismo à distância, né? Tem um caso lá do amigo do soldado. O soldado vai dizer: não, você só dá a ordem que você resolve, porque os meus comandados eu resolvo. E Jesus vai dizer: eu nunca vi uma fé desse tamanho, vá que está tudo resolvido. Ou seja, ele tinha essa capacidade. Um dia a gente chega lá, né, seu Fabiano? Diz até na música, né? Um dia todos nós seremos anjos. Então nós vamos conseguir ter essa capacidade, né? Inclusive, na própria codificação, uma passagem lá que Kardec nos traz, vai dizer a seguinte coisa: o magnetizador, nós todos podemos ser magnetizadores, né? O magnetizador pode se tornar um médium de cura. Qual a diferença? Que o médium de cura vai curar pelo um simples toque, por uma simples emanação fluídica. Nós podemos chegar lá. Quem diz isso não sou eu com qualquer pretensão. Quem disse isso foi Jesus. Ele chegou e disse: vocês podem fazer o que eu fiz e muito mais, né? Imagina só. Aos poucos a gente está conseguindo, né? Os magnetizadores da época de Kardec, Deleuze, por exemplo, não vou usar até o fato com o próprio Kardec. Kardec foi curado de uma cegueira, uma provável cegueira, pelo magnetismo. Está lá registrado na Revista Espírita. O próprio Kardec foi curado de uma cegueira. E por isso que Jesus disse: vocês vão poder fazer o que eu fiz e muito mais. Agora a gente vai precisar avançar um pouco, né? Eu vou dar uma avançadazinha aqui e vou trazer aqui, já para a gente caminhar para o final, uma passagem lá do livro dos Médiuns de Kardec. A subjugação corporal tira muitas vezes ao obsidiado a energia necessária para dominar um espírito mau. Ele está dizendo o seguinte: quando você está no alto grau de obsessão, já é a subjugação, né? O obsidiado vai ficar sem a energia necessária, está praticamente zerado de energia. Isso é Kardec. Daí torna-se precisa a intervenção de um terceiro. A pessoa fica tão dominada que precisa da intervenção do terceiro, né? Que atue ou pelo magnetismo, ele está dizendo pelo passe magnético, ou pelo império de sua vontade, que é no caso dos médiuns curadores, aquele exemplo que eu falei de meu pai, pelo ímpeto da vontade. Venha-se embora, meus irmãos, como foi Jesus. Não precisou Jesus dar um passe. Ele chegou lá pela envergadura moral, o ímpeto da vontade, vão para outro canto, legião, os camaradas foram embora. Às vezes o que falta ao obsidiado
é força fluídica suficiente. Nesse caso, a ação magnética de um bom magnetizador, que ele pode ser de grande proveito. Um bom magnetizador. Então, todos nós podemos conseguir ajudar uma pessoa, desde que para isso a gente saiba como. E quem diz isso não sou eu, gente. Olha, tudo meu, a fonte é Kardec. Eu não vou fora de Kardec. E para fechar, eu vou trazer aqui um caso que dá uma relacionada com tudo isso, com o magnetismo, com a possibilidade do magnetismo e com a questão mediúnica, né? É um caso de um jovem amigo nosso, 30 anos, recém-casado, um trabalhador ativo, né, conosco lá, e esse rapaz, em pouco tempo de casamento, acabou desenvolvendo impotência sexual. Ele me ligou um dia e disse: olha, eu estou passando por um problema sério, esse é o problema, eu tenho que me afastar do trabalho e eu vou procurar um médico, vou marcar um médico, e está muito sério, né? Eu disse: beleza, estamos aí, vou lhe apoiar, mas você não queria testar o magnetismo? Pelo menos vai dar uma ajuda a você de alguma forma, né? E aí, tudo bem, aí, passa aqui amanhã. Ele foi na minha casa, a gente fez um evangelho, né? E depois eu apliquei o magnetismo nele. Detectei algumas regiões, né? Algumas pessoas aqui fizeram o curso, eu vou falar, né? O umeral, que é um ponto onde os irmãos vão fazer a primeira ligação, mas não necessariamente é só lá, começa por ali. E aí tem a introjeção fluídica em outros campos. No dele era no genésico, né? Estava extremamente lá problemático, digamos assim. Então a gente fez esse trabalho nele, né? Fizemos ainda umas técnicas aí, que eu não vou adentrar. No outro dia ele me ligou, disse: olha, eu dormi bem, fazia tempo que eu não dormia bem, e outra coisa, eu tinha uma dor nas costas e essa dor melhorou, não estou mais sentindo. Deu um desarranjo em mim, coisa assim, eu tinha uma prisão de vento e tal, deu um desarranjo, né? Vou traduzir para vocês mais ou menos o que foi que aconteceu, né? Ele tinha uma influência espiritual. Depois a gente veio a saber, o bom de ter esposa médium é isso, né? E a gente ter o entendimento para poder. Então, foi simplesmente uma coisa que não acontece, né? Um trabalho de uma moça que foi, né? Teve um namorico, aí a moça fez um trabalho, e aí vem um irmão espiritual dentro de um processo mediúnico magnético. Ele não precisa estar aqui, ele pode emanar seu fluido à distância, né? A física quântica já prova isso, Jesus já fez isso, né? E o irmão começou a trabalhar nesse pacto. Quando a gente deu o primeiro passo, a gente quebrou um pouco da ligação. É o que Kardec diz, através do magnetismo, doação fluídica. Ele já estava ficando num processo mais complicado, sem a força necessária, ganhou a força. O magnetismo vai ajudar no reequilíbrio do corpo espiritual, né? Então, por isso, com essa quebra, né, e com o equilíbrio do perispírito dele, ele já dormiu melhor e a dor já sumiu. Era um processo de influenciação, né? Isso ele me ligou na terça-feira. Aí ele disse: olha, a esposa está chegando amanhã. Eu digo: pronto, amanhã a gente vai fazer um outro passe, né? E a gente vai acompanhando. Então, isso na quarta-feira, ele passou lá, no final da tarde, fizemos o evangelho. Nós já tínhamos sabido da problemática, né? Acabou tendo um evangelho no lar, a gente recebeu a informação do que era. E aí, a gente fez lá trabalho magnético, já estava melhor, as regiões que estavam ruins, e fizemos o passe
Beleza. Aí, na quinta-feira, ele me ligou logo para você. Rapaz, graças a Deus, funcionou. Eu digo, eita, coisa boa, né? Aquela história de você fazer a caridade e ser magnetizador, né? Você vibrar por aquilo, pelo desempenho do outro, né? Mas fazer o quê, né? A gente vibra porque conseguiu ajudar e funcionou bacana. Quando foi na sexta-feira, ele me ligou. Ele disse, rapaz, tu não vai acreditar. Ontem funcionou ainda melhor. Eu digo, rapaz, está vendo aí? Né? E a gente fica feliz por ter ajudado. Né? Quando a gente quebrou, no segundo passo, o restante da ligação magnética, né? Através, né, aquela história, o fluido de um magnetizador vai ajudar ele a recuperar a força. Quebrou a ligação com o irmão que estava trabalhando na zona genésica, numeral, e que prejudica também até a questão da criatividade. Mas isso são outros conhecimentos. Enfim, quando a gente conseguiu quebrar, ele ficou livre, né, de toda a influenciação. E aí o corpo respondeu naturalmente. Foi até mais do que naturalmente, né? E aí eu fiquei até bolado com isso, Matu, porque quando eu disse um resultado para minha esposa, ela chegou para mim e fez, meu filho, não tem autopasse para essas coisas não. Ó, até hoje eu não entendi bem, seu Fabiano, se foi uma crítica. Aí eu fiquei meio bolado assim. Depois eu digo, dei um passo aqui para tirar minha depressão, né? Mas enfim, a gente fica feliz por ter ajudado um irmão. E a gente vê como funciona essa questão. Hoje vocês entendem o que é mediunidade, entendem o que é magnetismo, já estão entendendo como essas coisas, né, se relacionam entre si, e vocês passam a entender Kardec e a doutrina muito melhor do que muitos espíritas por aí. Porque Kardec dizia, não se pode entender magnetismo sem espiritismo, nem espiritismo sem magnetismo. E para fechar, eu vou trazer aqui um pequeno parágrafo de Leon Denis, que uns dizem que era o plano B. Se Kardec não funcionasse, eu acho que ia funcionar Kardec, seria Leon Denis, né? Leon Denis vai dizer, livre de todo acessório teatral, alguns do movimento espírita tentam ridicularizar o passe magnético com suas técnicas. Já vi até videozinho de internet, né? Porque se tem um movimento, se precisa ainda do movimento das mãos ou de um sopro e por aí vai, né? Precisa. Então, livre de todo acessório teatral. Muita gente também faz firula e por isso, né, de todo móvel interesseiro praticado com o fim da caridade, o magnetismo vem a ser a medicina dos humildes e dos crentes. Isso é Leon Denis dizendo. Do pai de família, da mãe para seus filhos, de quantos sabem verdadeiramente amar. Hoje, inclusive, teve uma mãe que a filhinha pequena, ela disse, pô, a filha durante a semana não dormiu bem, estava muito perturbada. Aí eu fui e ensinei a ela como é que ela fazia, né, para deixar a menina calma, né? Lá em casa a gente já não compra remédio de dor de cabeça, porque quando eu preciso, a esposa já sabe, quando a esposa precisa, eu não estou, o pirralho de 15 anos, ele já resolve, ele já tem um entendimento para isso. Por isso que Leon Denis vai dizer, do pai de família, da mãe. Todo mundo deveria entender magnetismo, né? Tem uma magnetizadora que hoje mora nos Estados Unidos, ela é brasileira, mas é uma das referências, Ionara Rocha, que ela tem já uma maca em casa, né? Engraçado isso para mim. Sua aplicação está ao alcance dos mais simples. Leon Denis está dizendo o que Jesus disse, vocês podem fazer o que eu fiz e muito mais. Jesus curou cego. Naquela época de Kardec, um pouquinho antes, de um camarada chamado La Fontaine, que ele ia para as praças públicas
e dizia: tragam os doentes, os cegos, que eu vou curar nega aqui. E acontecia. Né? Enfim, a gente ainda precisa caminhar. Não existe senão a confiança em si mesmo, a fé no poder infinito que por toda parte faz irradiar a vida e a força, como Cristo e os apóstolos, como os santos e os profetas e magos. Todos nós podemos impor as mãos e curar. Se temos, eu vou até fazer uma observação, porque quando eu digo aqui impor a mão, alguém vai dizer: está vendo que basta impor a mão? Impor a mão para Leon Denis e aplicar o magnetismo é com todas as técnicas daquela época, com o movimento, viu? Inclusive a melhor definição eu encontrei foi Leon Denis, que ele fala em transversais longitudinais. Mas vamos lá: impor as mãos e curar. Se temos amor aos nossos semelhantes e o desejo ardente de os aliviar. É a história da fé que transforma montanhas. Quando a gente tem fé, quando a gente tem vontade, a gente pode direcionar nosso fluido, né? Por isso que quando a gente faz raiva à esposa, desgraçado, tu vai ver o que vai te acontecer. É melhor você voltar da porta, fique bem quietinho, passe 2 dias em casa trancado, porque vai acontecer, né? A minha desejou eu quebrar uma perna num treino. Não foi a perna, não, foi um dedo. Aí eu liguei para fazer ela sofrer. Ela disse: só foi um dedo. Tá vendo, né? Enfim, desejo ardente. A gente tem que usar toda essa nossa força para o bem, para ajudar pessoas que têm passado na além, que a gente tem conseguido, crianças com autismo, com 2 semanas, melhorar na escola e receber elogio das professoras, melhorar a sua alimentação. E olha que a gente ainda está aprendendo, né, Matu? A gente está aprendendo. Mas todos nós somos capazes de usar o magnetismo nas nossas vidas e ajudar. Que bom que essa casa aqui já está à frente de muitas casas, né? Tem um batalhador, Everton Viana, parceiro nosso lá, um cara muito estudioso, que batalhou para que o magnetismo estivesse aqui. Eu sei que vocês estão conseguindo fazer um trabalho à tarde, às vezes dá uma canseira que tem que sair muito tarde, né? Chega gente demais, boca a boca, a gente faz nem mais propaganda, porque a gente fica com medo, né? Eu já fui chamado até por alguns órgãos da imprensa para fazer propaganda. Eu digo: não, deixa a gente quieto, deixa a gente quietinho aqui, porque já está complicado. Aqui eu sei também que está acontecendo isso, porque é uma casa que, fundada basicamente aqui nas hostes do seu Fabiano, que é uma pessoa que tem o amor à frente. Kardec disse: espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Essa simples coisa que Kardec disse foi distorcida pela maior parte do movimento espírita. A maior parte é: espíritas, instruí-vos e depois amai-vos. Mas que bom que nessa casa tem uma pessoa que tem um entendimento do espiritismo, do amai-vos primeiro. Vamos amar primeiro. A instrução vem como consequência, como dedicação, é importante, mas o amor acima de tudo. Obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. Boa noite. Quero agradecer a presença do amigo Pedro e a todas as pessoas que estão nos escutando pela TV Chico Xavier. E eu quero pedir para Ivan vir aqui, ele tem um recado para passar para os nossos amigos da internet. Uma boa noite, meus amigos, aos queridos internautas de 21 cidades que estiveram conosco: de Barretos, na Bahia, Remígio, na Paraíba, Tobias Barreto, em Sergipe, Poços de Caldas, Minas Gerais, Ribeirão Preto, São Paulo, Petrópolis, Rio de Janeiro, São Paulo, Cíntia Esteu, do Rio Grande do Sul, Sanharó, de Pernambuco,
Itapeva de São Paulo, Barroso de Minas Gerais, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Ouro Fino, Minas Gerais, Belo Horizonte, Rio Grande do Norte, Distrito Federal, Santo Antônio das Missões, no Rio Grande do Sul, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, aqui da cidade de Campina Grande, de Natal, Rio Grande do Norte, João Pessoa e Mogi das Cruzes, de São Paulo. Em torno de, acho que chegou a quase 1000 visualizações durante a palestra, né? Agradecemos a todos, né, pelas vibrações positivas e que possamos continuar juntos, porque a TV Chico Xavier não é minha, nem de Ribamar Soares, nós tivemos a ideia, mas foi criada para que o movimento espírita de Campina Grande possa utilizá-la da melhor maneira possível. Muita paz. Meus irmãos, minhas irmãs, nós agradecemos ao irmão Pedro Coelho a sua participação, explicou, acho que todo mundo entendeu que, às vezes, algumas pessoas se extremam demais. Nós reclamamos muito do fundamentalismo islâmico, que está na moda, mas nós temos no nosso meio também fundamentalistas que não abrem mão para nada. Ninguém é dono da verdade absoluta, só a divindade cósmica e seus missionários maiores é que tem essa verdade plena e total. Todos nós temos limitações de muitas. O próprio Albert Einstein, um gênio da física, ele dizia que muitas coisas eram produto da sua intuição, não era dos cálculos matemáticos. Então, a intuição, nossa concepção e nosso entendimento, é uma sintonização nossa com os seres de outras dimensões que entendemos não temos. Uma casa como a nossa não funciona somente em termos das pessoas que nós estamos visualizando nesse instante. Por trás da nossa fragilidade, há falange de espíritos bondosos, generosos, e os espíritos, às vezes acanhados, sofredores, às vezes ficam também participando do nosso trabalho, aprendendo alguma coisa, porque quando se vai para o outro lado, nem se torna sábio, nem demônios. Nós chegamos na parte espiritual, como assim denominamos, dentro das nossas limitações. Se formos aqui um professor de física, não chegamos no outro lado, levaremos o nosso conhecimento. Se não aprendermos nada, chegaremos com a nossa ignorância. Mas o grande importante, do trabalho que Pedro fez, e que nós sempre frisamos, é que, lamentavelmente, de todos os ensinamentos que eu já li, não só dos evangelhos de Jesus, mas de várias outras doutrinas, que eu me dediquei isso há mais de 60 anos, não por vaidade, mas eu conheço todas as doutrinas do mundo, que foi uma preocupação. Eu tinha uma tendência muito grande de ser ateu, porque, com todo respeito às crenças, a primeira Bíblia que eu li foi a Bíblia, fiquei decepcionado, não achei nenhuma lógica nenhuma. E no sentido literal, ainda hoje, permanece no sentido emblemático, sentido oculto, sentido espiritual, ela revela verdades extraordinárias. Mas no sentido literal, por exemplo, se nós pararmos para a reflexão, o Deus que Jesus falou era um a mais uns aos outros, 70 vezes 7, ele sintetizou numa passagem. E se a gente chegar no Velho Testamento, Deus mandava 10 pragas contra crianças. A última de 10 pragas do Egito foi contra as crianças, que os magos do Egito não tiveram condições e foram sacrificados. Então, até no campo matemático de todos nós limitados, se era uma única pessoa que dificultava a saída do povo judeu, era o faraó. Então, era Deus só tirar o faraó e deixar as crianças em paz, né? Mas quem pagou foram milhares de crianças. Então, essa linguagem do Velho Testamento, estudada em profundidade para quem entende um pouco de metafísica, nós encontramos na sua forma emblemática, porque há de se convir, por exemplo, que o Velho Testamento foi escrito há 3.320 anos passados. De que não existia ciência nem filosofia. Esses dois grandes campos de pensamento do ser humano, a filosofia, a ciência não existia. A ciência veio acontecer agora no século XVI. E os filósofos de verdade, com o nome de filósofo, praticamente foi no 6º século de Jesus, quando realmente a Grécia explodiu com uma série de filósofos, inclusive que se deu o luxo de escolher 7, que não é lenda. Os 7 sábios da Grécia eram 7 filósofos brilhantes, a partir de Tales de Mileto e Anaximandro, que também eram de Mileto, e Solon foi companheiro desses 7 sábios, que foi o mais profundo legislador que a antiguidade conheceu,
foi o primeiro homem que definiu que seria uma democracia. Quem primeiro definiu foi ele. Então, esses sábios, todos eles tinham iniciações místicas. Quase todos sábios. Pitágoras estudou 22 anos no Egito, para ser o filósofo que foi, e 12 anos na Babilônia. Pitágoras tinha 34 anos de iniciação, nós chamamos hoje, em linguagem nossa, de ocultismo, para entender o que ele entendia. Ele foi hierofante do templo de Delfos, que era o santuário maior da pátria grega, e resultado, depois que ele preparou, foi para Crotona, onde fundou a escola mais bela do sexto século, foi ele. Talvez muita gente nem sabe, mas o termo filósofo, quem primeiro usou foi Pitágoras. Quando certa vez perguntaram com ele, vários eminentes, personalidades que o procuraram pela sua imensa sabedoria, mas naquele tempo tinha o tratamento de sábios. Ele recusou esse tratamento, a adjetivação de sábio. E aí perguntaram a ele, finalmente, o senhor o que é? Ele disse, eu sou filósofo. E o que é ser filósofo? A sabedoria. Foi como Pitágoras definiu o termo que nós chamamos com tanto orgulho, tanta arrogância, de filósofo. Mas para Pitágoras, que foi realmente o criador da filosofia, ele dizia que a filosofia era o ser humano, que era amante da sabedoria. Então, qualquer ser humano, independente do nível de escolaridade, pode ter sabedoria se quiser, independente de frequentar uma universidade. Nós agradecemos por tudo e vamos pedir agora ao Pai Supremo que estará aqui presente como um código imenso, a sua permissão para encerrar o nosso trabalho. Pai, sabemos que estás aqui presente como um código imenso que criaste. Em teu nome sacrosanto e profundamente agradecido. Permite que, nessa noite, nesse instante, com o aval de Jesus, teu Filho maior e o pastor mais importante das nossas esperanças, e das falanges amorosas de São Francisco de Assis e Clara de Assis, o seu grande amor, nós encerramos a primeira parte do nosso trabalho, certo que a misericórdia de tua presença, meu Deus, mas a segunda parte se fará presente para que diminuamos a dor do nosso próximo, tanto encarnado como desencarnado. Muita paz no coração de todos.